Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como é bom nós louvarmos a Deus, adorar o Senhor, servir a Ele. Salomão, ele diz: quando entrares na casa de Deus, guarde os teus pés. Eu acho interessante que quando Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, e ali Deus iniciou o chamado na vida dele. Os irmãos podem sentar. E quando ele apacentava as ovelhas, ele presenciou uma cena que chamou a atenção dele, e por outro lado também nasceu no coração dele uma curiosidade. Ele começou a observar, ele viu uma sarça ardendo em fogo, e ele começou a olhar para aquela sarça, e o fogo envolvia aquela sarça, e aquela sarça ela nem murchava e nem pegava fogo, mas estava toda envolvida no fogo. E Moisés, com aquela curiosidade no seu coração, quis ir até onde estava a sarça ardendo em fogo. Só que ele não sabia que era a presença de Deus que estava envolvendo aquela sarça. E ele foi para ver aquela cena gloriosa, maravilhosa. E quando ele foi, a voz saiu do meio do fogo e disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Vocês já pararam para imaginar que Deus se preocupou com uma sandália, irmão? Deus quis mostrar para Moisés que o lugar que estava pisando, porque ali estava se manifestando a presença de Deus, no meio da sarça. E quando a presença de Deus estava se manifestando ali na sarça, o lugar onde estava a presença de Deus, aquele lugar ali é santo. Então Deus pediu que antes que ele fosse e ver aquela cena gloriosa, Deus disse para ele: tira a sandália dos seus pés primeiro. Você sabia que às vezes nós vimos um culto e às vezes nós não nos preparamos para estar no culto? Sabia ou não sabia? Porque às vezes nós chegamos no culto e parece que nós estamos velando um corpo e não estamos adorando a Deus. Estamos velando um corpo de alguém que morreu e nós não conseguimos sentir nada de Deus. E aí saímos do culto e dizemos assim: o culto estava frio, o culto estava gelado, eu não senti nada de Deus. Agora eu pergunto à igreja nessa noite: a culpa está em quem? Está em Deus? Está em nós mesmos, irmãos. Porque o culto começa lá em casa. O culto começa na nossa vida. Que quando nós nos aproximamos e entramos na casa de Deus, nós vimos aqui para apresentar um culto a Deus. E a nossa vida ela tem que estar preparada para este culto, para Deus receber este culto e sermos envolvidos pela presença de Deus. Senão nós entramos culto, saímos culto, entramos culto e saímos culto, e nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Aí dizemos: o culto está hoje, não senti nada de Deus. O altar sou eu, o altar é você. E esse altar, eles têm que estar preparados. O que Elias fez no Monte Carmelo para Deus manifestar o fogo? Ele fez o que? Ele consertou. O altar estava desconcertado, estava tudo bagunçado. Elias foi e colocou tudo no seu devido lugar. Colocou as pedras e fez o altar tudo no seu devido lugar. E quando edificou o altar, ele orou a Deus. E quando ele acabou de orar a Deus, veio o fogo. Consumiu o holocausto, até a água que colocou em volta do altar. O fogo de Deus que desceu, lambeu a água. Porque o altar foi consertado, o altar foi colocado tudo em ordem no seu devido lugar.
E o fogo de Deus, a presença de Deus, ela se manifesta na minha vida, ela se manifesta na sua vida. E para esse poder, esta glória, esta graça manifestar na nossa vida, então nós temos que estar com o nosso altar preparado para Deus manifestar a sua presença, a sua glória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o versículo 11, o 12, o 13 e o 14. Filipenses capítulo 4, versículo 11, o 12, o 13 e também o 14. Glória a Deus. Jesus se faz presente aqui, irmãos. Aleluia, Deus. Jesus se faz presente na casa. E lembrando, enquanto os irmãos estão procurando, lembrando aos irmãos que dia 15 agora de novembro começa a nossa festa de aniversário aqui da igreja. Filipenses 4, do 11 ao 14. Então os irmãos orem pela festa, Deus abençoar, usar o pregador, usar cada um de nós nessa festa maravilhosa, do 11º ano do Ministério Semeadores aqui no Broa, e pelos 5 anos em que nós estamos aqui, eu e minha esposa, trabalhando aqui na obra, juntamente com os irmãos. Estaremos também realizando nessa festa este culto de ação de graça, pelos 5 anos que nós estamos aqui. Acho que foi o maio, acho que foi o lugar que nós mais ficamos, foi aqui, né? 5 anos, outro lugar foi 2 anos, 2 anos máximo na cidade nós ficamos, aqui está ficando mais, 5 anos, mais. O máximo que nós ficamos acho que foi 2 anos, 3 anos por aí. E aqui nós já estamos batendo um recorde há 5 anos, né? Agora só espero que não vai acabar tudo aqui. Então acharam? Acharam? Amém. Acharam? Amém. Amém? Amém. Amém. Então diz assim, então, o versículo 11 ao 14, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Aleluia. Eu vi os irmãos hoje comentando, falando, né, de situações difíceis, outros falando de bênção, de vitória. E você sabia que todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida? Quem aqui não passou? Aleluia. Acho que se eu pedir aqui para alguém levantar a mão, acho que todo mundo vai levantar, né? Quem não passou por situação difícil na sua vida? Né? Todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. E você sabia que às vezes nas situações difíceis que nós passamos, nós tomamos decisões erradas? Pelas as circunstâncias que nós passamos, as situações difíceis que nós passamos na nossa vida, nós que servimos a Deus, às vezes nós tomamos decisões erradas, decisões fora da direção de Deus. E aí o que acontece? Como diz o provérbio lá fora, aí quebramos a cara, porque tomamos as decisões erradas. A irmã Jaqueline colocou aqui, fez uma colocação de Noemi, a família dela, que passaram por uma situação difícil ali em Belém. E a situação que eles passaram, a fome estava assolando Belém, irmãos. A situação, a fome estava assolando Belém, assolou todo mundo. Não chovia mais, quem plantava não colhia, e outros também desanimados, nem plantavam mais porque não chovia. A seca assolou Belém. É verdade, Deus. Então, a fome, com respeito que não chovia, ninguém plantava, então a fome começou a assolar os moradores ali de Belém. E eles ficaram sabendo que lá em Moabe estava chovendo bastante e estava abundância de pães. Tinha prosperidade lá em Moabe, mas Moabe era uma terra estranha. Não era onde habitava o povo de Deus. Noemi resolveu com seu esposo e seus filhos se mudar para lá. Por
quê? Porque a situação em Belém estava difícil. Terrível, difícil. Passando necessidade. Qual foi o foco? Qual foi a visão? Qual foi a visão de Noemi, a sua família, esposa, os filhos? Qual foi a visão? Opa, vamos para Moab, porque lá em Moab está muito bom. Lá está chovendo, o povo está plantando, está colhendo, tem abundância de pão. Vamos para lá. E lá eles passaram 10 anos lá. Só que esses 10 anos que eles passaram lá em Moab, tinha bastante abundância. Mas só que esses 10 anos, o esposo morreu os filhos também, tudo. Olha que situação. Acabou a família, irmão. Olha só, existem coisas que às vezes nós tomamos, na situação que nós estamos passando de difícil, nós tomamos decisões erradas. E de acordo com as decisões erradas, nós pagamos o preço pela decisão errada que nós tomamos. Aleluia. E quem não tomou decisão errada na sua vida, precipitou na situação que estava passando? Eu lembro uma certa ocasião, eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool, e eu estava passando uma situação difícil, devendo aluguel, devendo água, luz. As crianças, o sorveteiro passava buzinando. Naquela época o picolé custava 10 centavos, eu não tinha 10 centavos no bolso para comprar um picolé para minhas crianças. O Gabriel era bem pequenininho, se jogava no chão, perdia até o fôlego chorando, porque queria um picolé, não tinha 10 centavos. Eu fazia 9 anos e 8 meses que eu trabalhava nessa empresa. Sabe o que eu fiz? Pedi para ele mandar embora, não quero mais ficar aqui. Me mandou embora. E ela estava trabalhando na roça para me ajudar, porque o salário que eu ganhava, irmão Edson, não dava nem para pagar o aluguel. Ela tinha que trabalhar na roça, irmão Hermes, para ajudar eu a pagar o aluguel, para nós não sermos despejados. E orando, e a situação cada vez mais piorando. E sabe o que aconteceu? Nessa época eu estava trabalhando na usina. A usina abriu uma oportunidade para os funcionários comprar uma casa. E nos colocou na caixa. Eu me inscrevi, para ver se eu ia ser sorteado, contemplado. Fui na caixa, assinei as papeladas, tudo. A caixa pediu para mim e ver a casa, o valor que eu podia comprar. Fui, vi a casa, a caixa bateu o martelo. Só que demorou muito tempo. Nesse intervalo tudo, que eu saí da usina, recebi todos os meus direitos, gastei tudo. De repente sai no edital, no jornal, na tribuna lençoense, onde eu morava em Lençóis Paulista, o meu nome estava lá, que eu tinha sido contemplado com uma casa. E eu tinha gastado tudo o meu dinheiro, irmão. E tinha saído ainda. Só podia pegar a casa que trabalhava na usina. E eu estava onde agora? Fora da usina. Me precipitei e tomei a decisão errada. Aí fui na caixa para ver se conseguia contornar. A mulher da caixa disse para mim: irmão Edson, o senhor precisa de R$800 na conta. Isso em 1995. Há 30 anos atrás. Eu não tinha mais nem um centavo na conta. Eu disse: não tem como. Disse para a moça. Eu disse: não, então o senhor perdeu a sua casa. Sabe o que é isso? Situações difíceis e decisões erradas. Perdi a minha bênção. Às vezes nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos a nossa vitória, porque nós tomamos decisões erradas. Paulo disse aqui: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus fortalece a mim, Deus fortalece a você. Se nós andamos no querer, na vontade de Deus, então nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Aleluia. O Noé também falou aqui, e leu, Marcos comentou, falou também da pesca maravilhosa que aconteceu entre os discípulos. Vocês já pararam para observar que todos eles eram experientes, irmãos? Eles tinham experiência com pesca. Eles não eram, por exemplo, assim, aventureiros no mar. Não, eles não eram marinheiros de primeira viagem. Eles sabiam lançar a rede, sabiam lançar o anzol, sabia. Eles não estavam apenas começando a pesca, eles eram pescador profissional. Porque você sabe quem é pescador profissional? Ele sabe lançar o anzol, ele sabe lançar a rede, ele sabe ter paciência. Eu não sou pescador, mas já pesquei com um pescador profissional. Meu tio mesmo era pescador profissional. Eu ia com ele no rio e dizia: vamos pescar? Ele disse: vamos.
Eu ia com ele pescar, ele sentava na beira do rio e ali ficava, com a varinha dele. Eu dizia: tio, eu não tenho essa paciência. Ele disse: você precisa aprender a ter paciência e pegar o peixe. Você sabia que nós às vezes não somos abençoados porque nós não sabemos lançar a rede do lado certo, irmão? Nós servimos a Deus, dizemos que amamos Jesus, vamos morar no céu, mas ainda nós não conhecemos Jesus. O que aconteceu com os discípulos? Jesus se aproximou da beira da praia e eles conheceram que era Jesus. Quando Jesus pediu para eles alguma coisa, eles conheceram que era Jesus. A Bíblia diz que eles não sabiam que era Jesus. E meu tio dizia: não, você tem que ter paciência. Eu disse: não, tio, eu não tenho paciência para pegar peixe. E eu saía dando volta, subia rio acima e jogava a vara do outro lado do rio, pulava dentro da água, torcia do outro lado e descia rio abaixo, vinha tudo molhado, sem nenhum peixe. E quando eu chegava, o meu tio já estava com o borná cheio de peixe. E o meu tio olhava para mim e dizia assim: você não sabe pescar, você precisa aprender a pescar. Eu disse: tio, o senhor fica aí só tomando picada de pernilongo? Ele disse: não, não é assim não. E jogava quirela ali na água. Daqui a pouco os peixes vinham. Nós temos que aprender a pescar, irmãos, a nossa bênção, a nossa vitória. Porque Jesus está no barco, Jesus está no controle. A vitória é minha, a vitória é sua. É só nós cremos. E um dia eu fui numa fazenda e nós ganhamos um casal para Jesus nessa fazenda, e lá tinha 2 lagos, um perto da casa e outro mais embaixo, na beira do mato. E eu disse para o irmão: ô irmão, e esse lago aí não tem peixe? Ele disse: pastor, não tem peixe não. Do tempo que eu moro aqui, nunca peguei nada aí. Eu disse: vamos nos aventurar, vamos pescar? Como Pedro disse para os discípulos: eu vou pescar. E os outros disseram: nós também? Vamos também. Eu disse para o irmão: vamos pescar? Aí ele disse: ah, pastor, não pega. Eu disse: pega, vamos lá. Vamos com calma, eu já tinha aprendido com meu tio. Vamos lá. Aí fomos onde estava o gado, pegamos uma ração, pegamos um balde. Ele disse: ô louco, pai, ele disse para mim: pastor, mas será que nós vamos pegar? Tamanho desse balde, será que vai encher de peixe? Ele disse: vai encher de peixe esse balde aí. Ah, pastor, eu disse para ele: ó, já leva uma faca também, e nós vamos limpar peixe na beira do rio e vamos trazer peixe limpo para as mulheres fritar para nós jantarmos. Pastor, eu acho que não pega não, hein? Ele disse: ele não acha, mas nós vamos lá e vamos pegar. Lá no Moisés? No Moisés, lá na fazenda. Aí, fomos lá. Aí cheguei na beira do lago, o balde cheio de ração, e joguei a ração na água. Ele disse: deixa aí, irmão, deixa aí. Vamos lá no outro lago. Aí fomos lá no outro lago, deixamos ali. Depois de 1 hora mais ou menos, voltemos. Eu disse: vamos sentar debaixo da árvore aqui. E você fica do meu lado. Ele: pastor, o senhor tem fé disso? Nós temos que ter fé e crer. Porque Deus manda até nos cardume. Bom, sentei. Daqui a pouco eu joguei o anzol. Já. Aí o irmão disse: ô glória. Eu disse: vai aí, fica aí. Vai segurando aí. Aí, pastor, mas será que vai vir mais? Eu disse: opa, calma. Joguei lá. Falei: aí, ó. Pega ou não pega? Ele disse: pastor, pega mesmo. Eu disse: nós temos que crer, irmãos. Você disse que aqui não pegava peixe, mas aqui está cheio de peixe. É porque você nunca veio aqui pescar. Se você tivesse vindo aqui pescar, aqui nesse lado, você ia descobrir que aqui tem peixe. Glória a Deus. Às vezes nós não somos abençoados e não alcançamos a vitória, porque nós não aprendemos uma coisa: a paciência. A paciência nos ensina muito, irmãos. Porque dificuldade, nós passamos por dificuldade, adversidade na vida, mas nós temos que crer. Assim como Jesus disse para os discípulos, eles passaram a noite toda lançando a rede. Homens de experiência passaram a noite toda lançando a rede e não pegou um peixe sequer. Voltaram para a beira da praia, desanimado, cabeça abaixo. Você sabe que um pescador ir em alto mar pescar e voltar sem nenhum peixe, irmão, isso é uma tristeza para quem é pescador profissional. Para quem não sabe pescar, mesma coisa.
coisa de que nada, mas quem é pescador profissional, se ele for em alto mar e voltar sem nenhum peixe, isso para ele é terrível, é uma tristeza. E os discípulos assim vinham voltando, passaram a noite toda lançando a rede e não pegou nada. E quem estava na praia quando eles estavam voltando? Quem estava na praia? Jesus. Jesus estava na praia. Aleluia, glória a Deus. Essa luta que você está passando, você não está sozinho nessa luta. Jesus está contigo nessa luta. Essa prova que você está passando, você não está sozinho. Jesus está contigo. Verdade, Senhor. Aleluia. Jesus disse a eles: vocês têm alguma coisa que comer? Eles disseram: não. Nós passamos aqui a noite toda e não pegamos nada. Jesus disse a eles: volta de novo e lança a rede de vocês do lado direito do barco. E eles voltaram e lançaram a rede do lado direito. Aleluia. E a rede se encheu de grandes peixes, 153 grandes peixes. Porque eles creram na palavra que Jesus falou: voltem e lança a rede do lado direito do barco. E quando eles lançaram, eles descobriram, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder sobre as nossas vidas. Aleluia. É verdade, Senhor. A expressão do apóstolo Paulo aqui é uma expressão bem gloriosa e maravilhosa, que Paulo, ele cita os exemplos que ele passou. Paulo, ele cita que ele soube ter abundância, soube também passar necessidade, mas ele conclui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós temos que ter atitude na presença de Deus e determinarmos que Jesus, ele está conosco, irmãos, e que ele vai na nossa frente, e que ele é conosco para nos abençoar e entregar a nossa vitória. Aleluia. Quando nós passamos a crer que Deus, ele é conosco, que ele é na nossa vida, e que ele guia os nossos passos, que mesmo mediante a situação difícil, mesmo a maré brava que nós estamos passando, Jesus, ele está conosco para nos dar vitória. É só nós crermos, é só nós determinarmos que a vitória é nossa, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo expressou dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. A minha vida é fortalecida pela presença de Deus. A sua vida, ela é fortalecida pela presença de Deus. Então ergue a sua cabeça, levante a sua cabeça, olhe para frente, olhe para Jesus, que Jesus vai te guiar, Ele vai te orientar. Você não vai viver andando segundo a sua visão carnal, o seu pensamento carnal, mas uma visão espiritual, vendo lá na frente a sua vitória, a solução para a sua vida. Aleluia. Só cremos. Paulo disse que nós não podemos andarmos por vista, mas andamos por fé. Aqueles que andam por vista, mas aqueles que andam por fé. Aquele que anda por vista, ele só acredita naquilo que ele pode palpar. Mas aquele que anda por fé, ele crê sobre o natural. Aleluia, sobrenatural. Eu creio, não tem, mas eu creio que vai surgir, vai acontecer, porque Deus, ele é comigo, ele é na minha vida, ele vai me dar vitória. Aleluia. Aleluia. E é isso que Deus faz, irmãos, quando nós passamos a crer, acreditar que Deus está no controle, que Ele está no barco, e se Cristo está no barco, vai tudo bem. E nós cremos, acreditamos. Foi que Eliseu profetizou em Samaria, que a fome estava assolando Samaria, 2 leprosos para o lado de fora da cidade, desesperado, não podia entrar para dentro, ficar ali. Quem estava dentro da cidade de Samaria não podia sair para fora, porque o exército da Síria estava cercando a cidade, e todo mundo desesperado lá dentro, morrendo de fome, que até as mulheres pegavam os seus filhos, matava, cozinhava e comia, de tanta fome. Segundo Flávio Joséfo, os soldados comiam a bainha das suas espadas e a sola dos seus sapatos. A fome era terrível.
mas 2 homens leprosos lá fora. Ele disse: nós temos que tomar uma solução. Se nós entrarmos dentro da cidade, nós vamos morrer de fome lá. Se nós ficarmos aqui na beira do portão da cidade, nós vamos morrer de fome também. E se nós formos até o arraial dos assírios, nós vamos morrer de fome também. Ou nós vamos ser mortos por eles. Vamos tomar uma decisão. Vamos até o arraial dos assírios e vamos pedir a eles comida. Vamos pedir o que comer. Eles tomaram essa decisão e foram. Quando eles foram caminhando, o que é uma pessoa tomar uma decisão, irmãos? E colocar Deus na frente, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Quando eles foram, antes deles chegar lá, os assírios já ouviram de longe muitos barulhos de muitos carros e cavalos que vinha como um grande exército. Sabe o que o exército da Síria fez? Saiu todo mundo correndo, abandonou o acampamento, deixaram comida para trás, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram coisas preciosas e vestes caríssimas. E eles chegaram lá, se desfrutaram do ouro e da prata e da comida. Aleluia. Sabe por quê? Porque tomou uma decisão, irmão, mas uma decisão guiada e dirigida por Deus. Que você nessa noite venha tomar uma decisão, mas uma decisão guiada e dirigida por Deus. Não deixa que a situação que você está passando, você tome uma decisão precipitada. Você sabia que às vezes nós começamos a ouvir muitas pessoas falar na nossa cabeça: faz isso, faz aquilo, outro não faz isso não, outro faz aquilo. Querido, nós temos que aprender a confiarmos em Deus e buscar em Deus, orar, buscar na palavra a direção de Deus para as nossas vidas, não ficar ouvindo o que as pessoas falam, que as pessoas dizem. Nós temos que pedir a orientação de Deus para Deus nos guiar no que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Para a nossa vida ser uma vida, irmãos, de conquista, uma vida de vitória, guiada e dirigida por Deus, e não andarmos por vista, mas andamos por fé, como Abraão, que andava por fé, peregrinou. A Bíblia diz que ele peregrinou na terra da promessa, até mesmo quando ele saiu com o seu sobrinho da casa de seu pai, levou o seu sobrinho Ló, levou toda a família, o seu gado, levou todo mundo, e lá no meio do caminho para frente, mas Deus tinha chamado Abraão, não tinha chamado o sobrinho dele, Deus chamou Abraão, mas Abraão resolveu levar o sobrinho também, Ló junto, e lá no meio do caminho, os pastores de Abraão, os pastores de Ló, começaram a se contender um com o outro, e de repente chegou o conhecimento de Abraão e diz: os seus pastores, Abraão e os pastores, o seu sobrinho Ló, estão em contenda. Abraão chegou para Ló e disse: não é bom que os meus pastores, os teus pastores vivem em contenda, vamos nos separar. Abraão disse: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão disse ao seu sobrinho Ló: faça a sua escolha. Ele escolheu, olhou para as campinas bem regadas para o lado do Jordão, ao lado de Sodoma e Gomorra, e foi para lá. E para Abraão sobrou Canaã, aonde seria difícil para achar pastagem para o gado dele, mas Abraão escolheu o lugar dirigido por Deus, por lá de Canaã. E a Bíblia diz que em Canaã Deus abençoou a vida de Abraão. Em Canaã, Abraão se tornou um homem próspero, um homem abençoado. E a Bíblia diz que em Canaã Abraão morreu em boa velhice, farto de dias. Aleluia! E nós sabemos o que aconteceu com Ló lá em Sodoma e Gomorra. Assim, existem muitas pessoas andando por vista, irmão, e não andando por fé e tomando decisões erradas. Mas que nessa noite você venha tomar a direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus nessa noite venha abrir a sua mente, a sua visão espiritual, para você enxergar com os olhos do Espírito Santo de Deus e você tomar uma direção certa. E não precipitar na decisão que você for tomar, mas guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Amém? Amém. Nos colocamos em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.